E você vai acompanhar agora os bastidores de um crime que aconteceu há 3 anos e repercutiu no Brasil inteiro. O caso de um dentista queimado no interior de São Paulo. Imagens e depoimentos exclusivos mostram uma história cheia de reviravoltas e uma conclusão que até hoje não convenceu a família. 27 de maio de 2013. No banheiro de um consultório dentário, roupas carbonizadas. Um isqueiro no chão. E muitas cinzas. É uma coisa assim... é um horror. O dentista Alexandre Pereira Gadi, de 41 anos, tem 70% do corpo queimado. Ele foi encontrado sem roupa nenhuma, no corredor lateral do consultório, todo queimado já, né? Parece que ele tentou tirar o fogo dele porque o banheiro estava encharcado de água. Este é o prédio onde funcionava o consultório de Alexandre. A sala hoje está vazia, mas o portão é o mesmo. Da rua, dá para ver o corredor lateral. Naquela noite, Alexandre saiu daquela porta pedindo ajuda. Não fomos autorizados a entrar. Mauro é quem socorreu Alexandre. Olha, ele estava bem queimado. Aí eu falei assim, calma que eu já liguei para a polícia, já liguei para o pessoal. Calma que a polícia, o SAMU já está vindo. Essas imagens inéditas da noite do crime mostram as viaturas da polícia em frente ao consultório de Alexandre. É possível ver a maca na qual Alexandre é socorrido. Mesmo muito machucado, ele conta aos policiais que 2 homens encapuzados e armados entraram no consultório. E ele falou, policial, tentaram me assaltar, eu não tinha dinheiro, tacaram fogo em mim. Nada é roubado. A carteira dele é encontrada queimada. Tinha cheque ao portador lá, de paciente, dinheiro em espécie. Ficou tudo meio estranho. Por que não vai pegar? Por que queimam a carteira dele? Alexandre ficou uma semana sedado no hospital e morre sem dar mais pistas do que aconteceu. O crime mobiliza toda a polícia de São Paulo. Tá cercado, hein? Quase 3 semanas depois do crime, 3 pessoas são presas. Jefferson Luiz Bernardo, conhecido como Pateta, de 29 anos. Eu só vou falar na presença do advogado, porque eu não fiz nada, mano. Erivelton Henrique dos Santos, de 25. Jefferson, qual o apelido dele? E um jovem de 16, conhecido como Biguinho ou Neguinho. Vira de costas pra mim. Após alguns dias, 2 adolescentes de 15 anos também são presas pela polícia. Jefferson Luiz Bernardo, acusado de ser o mentor do crime, foi preso 17 dias depois e foi condenado. Ele cumpre pena aqui na penitenciária de Tremembé. E esta é a primeira vez que ele vai falar sobre o crime. Pateta cumpre uma pena de 28 anos por latrocínio, roubo seguido de morte. Eu juro por tudo que é mais sagrado na minha vida, eu não tive nada a ver com essa história. Jefferson alega que foi vítima de uma armação. Foi usada a má-fé da polícia nessa história. E você não tem medo de fazer essas acusações? Eu não, doutora, eu não tenho medo. Eu já estou condenado há 30 anos. A única chance que eu tenho é se alguém um dia chegar e falar, calma aí, vamos ver se o que esse cara está falando é verdade. Na época do crime, Pateta teria ameaçado a namorada por ciúmes e assumido para ela ter queimado o dentista. Você batia nela? Eu batia. Alexandre é pai de 2 filhos e havia acabado de se casar pela 2ª vez. Ele era extremamente carinhoso com os filhos, então um relacionamento muito tranquilo. O dentista sofria de depressão, se recuperava de um divórcio traumático e tinha problemas financeiros.
Ele tinha tido esse problema grande de separação, alguns conflitos depois também ainda se mantinham. No dia do crime, não havia sinais de arrombamento no consultório. Alexandre estava sozinho, além do horário normal. Um cabo de computador em formato de forca foi encontrado na janela do banheiro. Essas informações levaram a polícia a trabalhar com a hipótese de suicídio. Esse delegado foi ao hospital de manhã cedo, na terça-feira, e falou para mim que achava que meu filho tinha se matado. Há uma câmera de segurança a menos de 100 metros do consultório, que fica ali no final da rua. Mas esta câmera é giratória e há intervalos em que ela aponta para outras direções. Por isso, segundo a polícia, as imagens daquela noite não ajudaram nas investigações. O equipamento registrou apenas a movimentação da polícia em frente ao consultório. Não havia câmeras dentro do imóvel. Os familiares se queixam que o local não foi bem isolado pela polícia. No dia seguinte, estava entrando o pessoal da perícia, junto com os... Lá dentro já existiam jornalistas. Segundo eles, a investigação teve falhas. A maioria das provas que estão nos processos fui eu que pus. Está o meu nome lá carimbado. Para a família, outro detalhe, supostamente ignorado pela polícia, chama a atenção. O fato de Alexandre ter renovado apólices de seguro semanas antes de ser morto, que cobriam qualquer acidente que lhe impedisse de trabalhar. Ele escreveu para a segunda esposa: "Fiz um seguro no valor de R$100 mil. O banco tem que cobrir caso aconteça alguma coisa." Ele estava se sentindo ameaçado e estava resguardando alguns documentos, deixando comigo. No total, ele tinha mais de R$1 milhão em apólices de seguro de vida. São detalhes que, juntando, a gente forma uma outra tese. A viúva e a ex-mulher de Alexandre só foram ouvidas como testemunhas. E até então, o crime estava sem solução. A investigação teve uma reviravolta quando uma adolescente que morava a poucas quadras do consultório procurou a polícia, dizendo que sabia quem eram os autores do crime. E como é que foi? Explica com detalhes para mim. Neste vídeo que conseguimos com exclusividade, a menina conversa com o investigador Clóvis Donizete, um conhecido da família da menor. Diante das circunstâncias... Clóvis trabalhava em Caçapava, a 23 quilômetros de São José dos Campos, no interior de São Paulo, e decidiu investigar o caso. Clóvis levou a adolescente para dentro de uma viatura na condição de testemunha e circulou com ela pela cidade. A menina está com uma touca ninja para não ser reconhecida pelos moradores. 13/6/2013. Repare que a menor está na diligência sem a companhia dos responsáveis, o que seria irregular. Como que é seu nome? Eu não vou falar meu nome porque eu sou testemunha protegida e eu estou sendo ameaçado. Esse especialista em segurança questiona a conduta do policial. Levar o menor sem a presença de um responsável maior de idade é uma transgressão funcional. Isso pode comprometer a própria lisura do processo de investigação. Chamaremos a jovem que aparece nas imagens de Lúcia. Ela conta à polícia que era ameaçada por Jefferson, o Pateta. O Pateta já começou a me ameaçar de morte, falando que eu já estava sabendo demais e que tinha que me matar. Ela diz que viu Pateta, Erivelton e o menor, chamado de Neguinho, fugindo após o assalto ao dentista. O trio teria contado a ela que Erivelton amarrou o dentista e o menor, Neguinho, ateou fogo na vítima por acidente. Eles não chegaram a contar detalhe, não, mas eles falaram que ele pegou, ele amarrou o dentista, jogou álcool nele.
enquanto isso, o neguinho tava lá fora vendo se tinha polícia passando. Aí o neguinho voltou pra avisar que não tinha polícia nenhuma passando e foi acender um cigarro. E foi na hora que pegou fogo. Foi o que ele disse pra mim. Foi por acidente, então ele foi acender o cigarro? Ele não tinha visto que tinha jogado álcool. Pateta é um velho conhecido dos policiais de São José dos Campos. Tem passagens por tráfico de drogas, mas não era considerado violento. A menina era muito amiga da namorada dele, uma menor que vamos chamar de Márcia. Esse vídeo mostra a Márcia sendo agredida por Pateta. Ele tinha ciúmes da namorada. Se você estiver mentindo, você pode ficar careca. Se você não me responde, agora eu vou cortar seu cabelo certo. E outra coisa, se você não paga meu esforço, vai ficar careca. Depois das primeiras revelações da amiga Lúcia, a namorada de Pateta foi depor na delegacia. Tem um vídeo no celular dele batendo em você. Por que ele estava batendo em você? Só porque eu tinha visto que ele não tinha entendido. Márcia também contou aos policiais que ouviu uma frase assustadora do namorado. Vou fazer com você o mesmo que fiz com o dentista. Qual seria o motivo dele querer te matar? Ele pode acreditar que fizesse. Pateta nega o crime, mas confessa que ameaçou a namorada. Saiu da sua boca a seguinte frase: eu vou fazer com você igual eu fiz com o dentista. Eu falei isso para... Isso você não nega? Eu não nego. Mas como você fala um negócio desse, se não é realmente para confessar? Foi na hora da raiva que eu tava brigando com ela, eu fui a intuito de intimidá-la. Ele tomou o que lá no lá que ele falou pra nós? Pateta teria sido preso em casa. Mas nas imagens, ele aparece num lugar cercado por mato e é ouvido pela polícia ainda dentro da viatura. O que você tem a dizer? Tenho a dizer que eu não tenho nada a ver com Nada isso, Clóvis. Nada a ver. Nada a ver. Tudo que é mais tá, sagrado. mas o que você falou pra nós agora há pouco? 3 anos depois desse episódio, Pateta alega que nesse dia sofreu tortura. Cara, quer falar, tem que sofrer igual, né? Não, tem que ir aí também. Eles me penduraram, eles estavam falando que iam me dar choque e que eles iam enfiar a agulha no meu dedo. Depois de alguns dias, eles começaram a me bater lá. Porque eles queriam, ele até num dia, eu não sei se teria como recuperar essa imagem do IML, ele deixou eu com esse menor dentro da viatura e ele falou: Pateta, é a sua chance de você se salvar. Você vai, faz esse menor confessar, arrumar mais outra pessoa que nós vai falar que você não tem nada a ver com essa história. Já na delegacia, os 3 continuam a negar envolvimento no assassinato do dentista. Sim, é PCC, ó. Só que, de repente, surge mais uma virada nessa história. A menor, que chamamos de Lúcia, e que antes era tida apenas como testemunha, muda de versão e confessa para a câmera que também participou do crime. Eu não cheguei a entrar lá dentro. Eu fiquei lá fora, mas foi assim. A gente pegou, saiu de dentro do carro, aí o Elivelto e o Neguinha entraram lá dentro. Aí eu fiquei numa distância pra fora do consultório pra ver se não tava passando polícia. Que daí foi quando eles saíram correndo. Nesta segunda versão, ela também incrimina a amiga, Márcia, a namorada de Pateta. Márcia teria entrado junto com Erivelton e Neguinho no consultório do dentista. Só que daí, quando terminou, acabou dando errado, foi pro lado deles e eu acabei indo pro outro lado, como tinha sido combinado. Pateta, segundo ela, teria ficado do lado de fora, numa padaria. Só que na hora que eu tava chegando na avenida, assim, o Pateta pegou e parou o carro com eles tudo e falando assim pra mim: entra dentro do carro, que deu tudo errado, entra, que deu tudo errado. O policial militar que socorreu o dentista, ela foi ouvida em juízo, eu escutei o depoimento dela. Ela fala que ela socorreu o dentista, que 2 homens encapuzados haviam entrado no consultório. Então, cadê a terceira pessoa? Isso mostra o que pra você? Isso mostra pra mim que o depoimento dessa menina aí já tá sendo fantasioso. Lúcia repetiu a mesma versão ao promotor. Ela e Márcia, ex-namorada de Pateta, acabaram apreendidas. Aí,
as duas passaram a negar o que haviam contado. Lúcia passou 2 anos e meio numa instituição para menores. A ex-namorada de Pateta conseguiu escapar e continua foragida. Neguinho cumpriu pena até os 18 anos. Foi solto e agora está preso por outro crime. A segunda versão de Lúcia, que ela assume que participou da morte do dentista, prevaleceu na justiça. Jefferson e Erivelton foram condenados por roubo seguido de morte. Nenhuma digital ou imagem de câmera de segurança da região coloca o grupo no local do crime. A única prova que manteve a condenação de todos foi o segundo depoimento da menor Lúcia, que ela mesma desmentiu depois. Ele foi acender um cigarro e pegou fogo no dentista. Como que um depoimento de uma menor, que deu, que nem a senhora falou, 3 ou 4 versões diferentes, serviu como única prova para condenar? Porque tudo que ela fala, nada prova o que ela fala. Eles entraram no consultório para quê? Para roubar. Para roubar? Os telefones nossos não apontam que nós estávamos juntos. Aponta que cada um está em um lugar. Aponta que nós estaríamos de luva, né? Porque não tem uma impressão digital nossa no crime. Conseguimos escapar de todas as câmeras. Nós teríamos que conhecer bem as câmeras da cidade. Você arquitetou esse plano? Nunca. Mas a juíza que condenou o grupo na primeira instância está convicta. Pateta não é inocente. Não basta ele negar. Né? Se o restante, se o conjunto probatório indica o contrário, indica que ele está mentindo. A pressão para solucionar o caso pode ter levado a equívocos na investigação. Para mim, ainda tem mais gente que tem que ser julgada, no caso do Alexandre. Cristiane, a irmã do dentista, começou a estudar direito na luta por justiça. Quando volta a São José dos Campos, cidade onde o crime aconteceu, só anda com colete à prova de balas. Eu recebi uma ameaça de que advogado morre na porta do fórum. E eu venho para o fórum toda vez que eu venho para São José. Nós procuramos o investigador Clóvis Donizete aqui na delegacia onde ele trabalha atualmente, em São José dos Campos, mas ele não quis dar entrevista. Procuramos também a Corregedoria da Polícia Civil. Em nota, a polícia disse que foram instaurados procedimento administrativo e inquérito policial para apurar a denúncia de crime de tortura, mas que não foram encontrados indícios de irregularidades pelo policial civil. Os delegados que investigaram o caso também não quiseram falar com a nossa equipe. Erros no início das investigações podem ter sido decisivos para que o caso continue envolto em tantas dúvidas. Nessas primeiras horas, a gente tem provas ainda, algumas delas vão se deteriorando com o tempo. Impressões digitais, por exemplo, ou manchas de saliva, de sangue, rastro de pessoas, que uma perícia bem preparada pode fazer no local. Será que um dia os familiares da vítima vão encontrar respostas para as dúvidas que eles têm até hoje? São muitas perguntas sem respostas. Muitas, demais. São coisas que não tem como a gente perguntar. Eu não posso perguntar. Então fica um vazio, um ponto de interrogação. O fato é que eu perdi meu filho, meus netos perderam o pai.